O fogo é representado pelo plasma, que não é matéria, é energia. No Oriente, o conceito é também bem antigo. Foi disseminado na Índia e China e está presente no budismo e hinduísmo. Para vocês verem como é forte. Apesar de a origem do conceito estar na busca pela origem de todas as coisas, muitas crenças e filosofias ainda se baseiam nos 4 elementos. Nesses casos, apresenta-se de forma simbólica e espiritual. Aí eu acho muito importante essa questão... não sei, espera um pouquinho. Achei. Essa questão simbólica e espiritual. Porque o simbolismo, nós sabemos que trabalha muito com as questões mais profundas da psique humana. A questão espiritual está extremamente arraigada no nosso psiquismo, no nosso ser, nos nossos recursos. Então, assim, como os elementos que dão origem à vida, a integração do homem com a natureza e com o universo. Aí nós vamos ver a força do vento. Porque o ar que nós respiramos é que nos dá vida. O ar é movimento, o ar leva. E ele leva para longe. Ele leva bem distante. Bom, vamos ver algumas perguntas em relação ao ritual. Nós temos quantos minutos? 10? 10. Alguém já teve experiência? Quer contar a experiência que teve? Eu queria saber, na realidade, se você teve alguma experiência que, por algum motivo, não deu certo com o ritual e porque, se foi algum motivo de planejamento, de não, o participante não estava preparado, como foi isso, assim, para dividir também as situações em que isso pode construir... não, mas, assim, por um lado, de construir mesmo, esse, como é o uso do ritual, né? Assim, que não deu certo, o que não foi feito, vamos supor assim, eu posso dizer para você que não foi feito a hora que eu achava que era para ser. Isso sim, já aconteceu. Por exemplo, assim, no luto de pessoas, né? Eu tenho uma pessoa, inclusive estou trabalhando uma outra fase do luto agora, mas que o marido era médico, eu tinha 42 anos, ele infartou na frente dela e foi assim, e ela médica também. Então, uma situação assim extremamente complicada. Então, em alguns momentos, ela está comigo já há 1 ano. Em alguns momentos, eu falei de alguns rituais, da possibilidade do ritual. E ela, em 2 vezes, me disse o seguinte: eu não estou preparada ainda. Então, assim, por mais que você tenha um olhar que, puxa vida, né, ajudaria, não estou preparada ainda. E, para minha surpresa, outro dia ela veio, ela mesma, como que eu joguei, ela está fazendo o ritual, você está percebendo? Então, ela juntou uma caixa muito bonita, a caixa que ela achou mais bonita, e está juntando todas as fotos do marido e está colocando lá, porque ela tinha foto pela casa toda, inclusive a foto no computador, não para as crianças verem, né? O pai está ali. Então, assim, eu acho que foi fruto do trabalho terapêutico que está sendo feito com ela e fruto de eu ter colocado. É como assim, eu coloquei ali, pode ser feito. Mas, no fundo, eu esperava, porque o sofrimento dela era tanto que eu falei assim, acho que vai ajudar, mas não era a hora dela. Ela nem estava preparada a tirar uma foto, e também não sugeri nem que fosse foto, só falei dos rituais, e ela acabou trazendo, ela já está, inclusive, montando outros com as crianças. Né? Então, ela já elegeu uma hora, um momento em que eles falam do pai. Porque antes falavam toda hora. Agora não. Ela já está começando, está tendo condições, porque o luto, diante de uma situação
tão dramática, realmente ela tinha que sentir que ela ia poder dar um passinho aqui, um passinho ali, mas assim, respeitado os seus momentos. Mas achei interessante eu ter falado do ritual, porque ela começou a fazer, né? Ela começou a fazer, daí ela veio contar, né? Então, assim, e ela está, eu falei, olha, que bom, você está criando maneiras, né, de estar lidando, de separando essas questões. Então, ela está no processo de separação da vida dela, do que ela é agora, no momento que ela é uma outra pessoa. Ela ganhou até uma outra identidade, né? Como ela, agora é ela que sustenta a casa, agora é ela que é mãe e pai, agora é ela, né? Então, ela está separando. Mas ela está, assim, caminhando com a delicadeza da própria pessoa que sente a dor, né? Boa pergunta. Mais alguém? Você falou um pouco, né, naquele encontro que a gente teve lá em Belo Horizonte, sobre mitos e rituais. E eu uso muito o seu trabalho nas terapias que eu faço, né? E eu já fiz um pouco de rituais, eu já fiz com adolescentes, e já fiz com individual, com já fiz alguns rituais. E eu tenho muitos casos felizes de rituais. E só uma vez que ela perguntou se não deu certo, só não deu certo porque quase eu coloquei fogo no meu consultório com um adolescente, porque ele escolheu, né, escrever. E ele fez uma bola tão consistente que a gente teve quase que chamar bombeiro para apagar o fogo. Maura. A intensidade. Exatamente. Eu acho que isso, vocês vão ver o seguinte, duas coisas. A intensidade, vocês têm que... Pergunta, eu tenho um caso de uma senhora que ela perdeu uma filha. Se isso seria o contrário, né? Então, por exemplo, ela não vai ao cemitério. Então, agora eu estou trabalhando a perda, né? Dela ir ao cemitério. Seria um ritual? Ao contrário? Maura, eu seria assim. Eu acredito. Porque ela não consegue, assim, fazer essa... Ela não consegue assimilar, né, essa perda. Assim... Porque assim, o sofrimento dela. E que razões ela tem para não ir ao cemitério. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não vou ao cemitério. Entendeu? Mas eu faço eu não estou conseguindo assim compreender. Entendeu? Para mim, a pessoa não está ali. Então, vamos supor, se eu for me despedir de uma pessoa, eu, por exemplo, tenho 6 anos, eu perdi meu marido. Não foi no cemitério. Eu tive que passar por terapia, fiz a minha terapia, fiz meus rituais, mas assim, não no cemitério. Tá. Entendeu? Então, assim, eu sempre investigo muito a pessoa para verificar o que é significativo para ela. Assim, se você trabalhou no ponto, na hora que você chegou àquela situação que a pessoa sente que pode, tem um momento que você não pode deixar isso, porque é um pedaço de você que foi. Mas chega um momento que você pode deixar ele, porque você já sente. Entende? Né? Você perdeu um pedaço, mas você já se regenerou. Desculpa. Você já se regenerou e você realmente está inteira. Então, naquele momento, você pode deixar a pessoa ir. Então, normalmente eu procuro investigar. Você vai deixar ir para onde? Qual é a concepção que ela tem de onde essa pessoa foi? Como você pode se despedir dessa pessoa? Porque, às vezes, você se despede de maneiras diferentes, de diferentes pessoas.
você fala coisas diferentes, você usa, por exemplo, nós que temos filhos, eu tenho 3, com cada um eu tenho que ter um jeito, né, de falar. Com pessoas a mesma coisa. Então, por exemplo, assim, como que eu estaria me despedindo? O que eu estaria... Quer dizer, eu sempre... Mas essa é uma maneira minha de trabalhar, eu sempre fui assim. A pessoa sempre trabalha comigo. E ela é a pessoa mais ouvida. Né? Eu só estou ali. No caminho, mas ela é a pessoa que está dando as diretrizes. Não se movimenta. Não se movimenta. Eu acho assim, existe uma pergunta que o que você precisa para fazer um movimento nesse sentido? 2 perguntas. E o que te segura? Porque o que segura muito as pessoas umas com as outras são as crenças que se tem a respeito. E aí você entra na mitologia e entra naquela pergunta que as pessoas sempre me fazem. Mas mito não é uma crença? Não, não é crença. Mito é muito mais que crença. O mito gera várias crenças, mas uma crença nunca gera um mito. Na concepção que eu tenho de mito, que vem da filosofia, da antropologia, não é uma crença. É uma palavra muito pequena para você usar uma palavra que nem é da psicologia. Mito é da filosofia. Você vai usar uma crença. O mito gera várias crenças. Por exemplo, o mito da união gera, olha, eu estando perto, eu sou feliz, eu tenho que cuidar das pessoas que eu amo. E é uma mitologia viva, ela cria muitas e muitas crenças. Eu não acho que é crença. Eu tenho um conceito a respeito do surgimento de uma mitologia. Eu acho que as experiências de vida, elas vão sendo assimiladas. As que têm alguma similaridade e correspondência vão ganhando sentidos. Esses sentidos associados é que vão gerando uma concepção de realidade, entendeu? Hã? Eu fui vitimizada. As pessoas são más. Eu sentia, as pessoas foram más comigo. Elas vão ser más 10, 15, 20 vezes. Vão ser más na minha... As pessoas são más, não merecem ser amadas. Eu vou criando determinados... As pessoas são más, elas não merecem ser amadas. Não merecem que eu me dedique a elas. Não, tempo esgotado. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Isso vai gerando uma concepção. Essa concepção, esse sentido de vida, isso eu vou dizer para você que é mito. Olha, minha querida, seu nome é? Rafaela. Eu tenho assim, tenho o leitura e diferenciação do mito, eu tenho família e mitos que tem quase a teoria, é que esta aquisição de rituais é aquisição recente, entendeu? Foi todo esse tempo que eu estou trabalhando, as pesquisas que eu fiz, então vai sair nesse livro que Desvendando Mitos, já está na mão da Sumos, até o final do ano provavelmente vai sair. Não lancei no Congresso, eles não conseguiram. A Sumos está meio complicada e ela falando para mim, não, o livro está muito grande, mas eu falo, eu não quero diminuir o livro, não, porque tem 10 capítulos e está assim com muita coisa, uso da leitura, todo relacionado. Eu tenho um capítulo sobre o mito dos imigrantes, um capítulo sobre os mitos e a relação com o comportamento criminoso. Eu tenho um capítulo só da mitologia da doença, as famílias em condições especiais, o mito da família surda, o mito da família... Então, assim, tem um outro capítulo só sobre profecias e estigmas, um outro capítulo só sobre repetição de violência doméstica e um capítulo sobre o uso dos rituais. Então, assim, eu não quero tirar, porque, assim, são quase... Eu tinha, acho que, quase 50 pesquisas em que eu tinha que... eu me senti na obrigação de deixar
dentro de um pensamento, de um coerente, dentro de mais uma contribuição para essa leitura. Tá bom? Você pode pegar meu e-mail, querida, amanhã eu vou estar passando para vocês, eu passo quando sair o livro, tá bom?